O vídeo de hoje é para quem quer vir estudar em Portugal. Eu vou dar 5 dicas sobre cursos, alojamento, universidade, finanças. Então, vem comigo! Para quem não me conhece, meu nome é Rafaela, eu faço mestrado aqui em Portugal e nesse canal eu divido os meus perrengues que eu passo aqui em Portugal. E o vídeo de hoje vai te ajudar muito a driblar esse tipo de perrengue. Se eu soubesse disso tudo antes, eu acho que eu teria livrado de várias dores de cabeça que eu tive por aqui. A primeira dica é em relação ao curso, que você tem que escolher antes de vir para Portugal. E aqui eu tô focando em cursos superiores, tá? Não em cursos técnicos. Eu não sei se você saiu do ensino médio e está indo para licenciatura, ou no caso, graduação, ou se você saiu da graduação e está indo para o mestrado, ou se quiser fazer o doutoramento, que equivale ao nosso doutorado aí no Brasil. Bom, independente de qual seja o curso, você deve saber escolher muito bem, porque existem diferenças, tá? Bom, a primeira diferença delas é que não existe bacharelado aqui em Portugal. Bacharelado é uma coisa que não se tem aqui. A gente tem as licenciaturas, que têm duração de 3 anos, os mestrados, que têm, digamos que focos diferentes, tem aqueles mestrados científicos, os mestrados profissionais, então são mestrados que geralmente têm duração de 2 anos, mas o foco é diferente. Tem também os mestrados integrados, que são aqueles que têm duração de 5 a 6 anos, que são e podem talvez ser equivalentes aos nossos bacharelados de 5 a 6 anos. Mas depende muito porque você sai com um grau de mestrado, você sai com um grau de mestre. Então, por exemplo, o curso de medicina, de veterinária, de odontologia, de psicologia, de arquitetura e algumas engenharias que aqui são considerados mestrados integrados, têm duração aí de 5 a 6 anos, mas você sai com um grau de mestre. E os doutoramentos, né, que são os nossos doutorados, em Portugal se chama doutoramento, no Brasil doutorado, e tem duração aí de 5 anos. Cada tipo de curso, por exemplo, licenciatura, mestrado e doutoramento, tem um tipo de candidatura diferente e vai requerer documentos diferentes para cada um deles. Então, a gente tem que saber exatamente o que a gente está querendo para saber como a gente deve se candidatar. Existem diferenças até mesmo na candidatura de um mestrado de 2 anos e de um mestrado integrado, que é de 5 anos. Por quê? O mestrado integrado, ele é para pessoas que também estão saindo ali do ensino médio. Ou seja, você já pode terminar o seu ensino médio e entrar para o mestrado integrado, que vai ser aquele que tem ali duração de 5 a 6 anos, que você já vai sair com o grau de mestre. E sim, até mesmo no mestrado integrado, você pode ter a sua equivalência quando voltar para o Brasil, se você quiser. Ah, mas e se eu quiser fazer o bacharelado e vir fazer o mestrado aqui em Portugal? Quando eu voltar para o Brasil, eu vou ficar com o grau de mestre? Bom, depende do tipo de mestrado que você vai fazer aqui. Por quê? E esse foi bastante o meu caso. Na verdade, o meu caso é um pouco mais específico. Eu fiz graduação no Brasil e tô aqui fazendo um mestrado, que eu tenho direito a fazer 2 tipos de TCCs, digamos assim. Eu acho que na verdade são 3 tipos, mas o que me vem agora à cabeça são 2 tipos, que é um relatório de estágio ou uma tese científica. E no Brasil, quando a gente faz relatório de estágio, a gente não consegue a equivalência do nosso mestrado. Ou seja, temos que fazer uma tese científica para a gente conseguir ter a equivalência do mestrado no Brasil. Então, a gente tem que tomar esse cuidado até quando a gente vai finalizar o mestrado. Não é só na escolha do curso, mas na finalização dele. Então, você pesquise aí, na hora que estiver escolhendo o curso, como que é feita essa avaliação final do seu curso. Se tem que fazer tese, se não tem que fazer tese, se tem que fazer relatório de estágio. E pensar também no seu futuro, pensar se você quer atuar aqui em Portugal ou na Europa, ou se você quer voltar para o Brasil e atuar no Brasil. E aí você vê ali como que fazer esse curso vai te posicionar no mercado de trabalho, na onde você quer morar aí futuramente. Outro detalhe importante dizer é que a licenciatura aqui em Portugal, ela tem duração de 3 anos. Então, por exemplo, você vai fazer uma licenciatura em zootecnia, que tem ali a duração de 3 anos. Quando você voltar para o Brasil, você não consegue pedir a equivalência para um bacharelado, por quê? A duração é diferente, né? A duração de zootecnia no Brasil, se eu não me engano, são 5 anos. Aqui a licenciatura é 3. E aí tem ali diferença entre a carga horária das matérias. As matérias podem ser diferentes. Então, a gente tem certas diferenças na licenciatura para o bacharelado no Brasil, que talvez a gente não consiga pedir ali uma equivalência posterior quando a gente vai de Portugal para o Brasil.
em relação ao meu caso, sou formada em medicina veterinária, estou fazendo um mestrado em engenharia zootécnica, vou sair com um grau de mestre em engenharia zootécnica e aqui em Portugal, por a medicina veterinária ser um mestrado integrado com duração de 5 anos e meio, eu não posso atuar como médica veterinária porque o bacharelado não dá pra gente fazer equivalências com o mestrado integrado. E aí, no caso, eu tenho que fazer uma burocracia totalmente diferente se eu quiser atuar como médica veterinária aqui. Então, mesmo eu sendo formada em medicina veterinária e fazendo o mestrado em engenharia zootécnica, não consigo atuar como médica veterinária, mas creio que posteriormente, quando eu finalizar o curso, eu consigo atuar como engenheira zootécnica, se eu quiser, aqui em Portugal. No Brasil, se eu defender a tese científica mesmo e não fizer o relatório de estágio para concluir o meu mestrado, eu volto com um grau de mestre e posso pedir equivalência do meu mestrado, que eu vou continuar com o meu grau de mestre, até porque eu pretendo mesmo fazer uma tese científica. Então, escolha muito bem o curso que você quer fazer aqui. E escolha, assim, pensando no seu futuro mesmo, não escolha pensando no agora. Escolha pensando o que você vai querer fazer para a vida, o que você vai querer fazer depois, onde você vai querer morar. Escolha pensando no depois, no que você vai satisfazer posteriormente, tá? Não fica pensando só no agora. A segunda coisa a se pensar está relacionada ao curso também, que é a universidade. Onde é que você vai estudar? E a universidade a gente tem que levar em conta o que ela é renomada por, ou seja, a Universidade, sei lá, do Porto, ela tem, parece ali que o curso de medicina mais falado, mais top e tudo mais. Entretanto, universidades, por exemplo, de Lisboa e do Porto, que são mais em cidades maiores, elas também são mais concorridas. Então a gente tem que ter noção, quando a gente vai fazer a candidatura, se a concorrência vai ser muito grande, se vai ser muito difícil passar ou não. E a gente também tem que pensar, o curso X é melhor naquela universidade. Mas é difícil passar nela. Beleza, então qual que é a segunda universidade que tem o melhor curso ali da minha área? É aquela outra. Então vou tentar aquela outra. Então a gente tem que pensar nisso tudo. Se a universidade é bastante concorrida ou não, se eu vou conseguir passar ou não, se é um curso bom ou se não é um curso tão bom. A gente tem que pensar nisso também. Outra coisa importante que a gente tem que falar sobre universidades. Pesquise se existem bolsas de auxílio para estudantes internacionais. Se você vai conseguir, por exemplo, ter alojamento naquela universidade ou não. Se existem bolsas de auxílio especificamente para estudantes brasileiros. Existem bolsas para estudantes dos países da CPLP. Se existem também bolsas de pesquisa que você às vezes não pode, talvez não consegue alojamento, talvez não consegue essas outras bolsas de auxílio, mas consegue ali uma bolsa de pesquisa que vai te ajudar no seu currículo, no seu desempenho acadêmico e de quebra vai te garantir ali uma graninha para se manter ali. Então isso tudo é muito importante quando a gente vai levar em consideração qual universidade escolher. E a terceira dica está relacionado a tudo isso que eu já falei e muito mais, que são os prazos. Cada universidade tem um prazo diferente, ou seja, o prazo de candidaturas tem umas que começam já em março, tem outras que começaram agora, em junho, julho. Então varia muito. As aulas geralmente começam em setembro, mas uma começa na primeira, outra na segunda, outra na terceira semana. Varia também. E varia, se eu não me engano, os doutoramentos, eles também têm um calendário específico. Já vi doutoramentos começando ali em janeiro. Então, assim, é válido pesquisar sobre os prazos em cada universidade, porque os calendários são diferentes. Existe ali mais ou menos uma ideia de que o ano letivo começa em setembro e vai até julho, mas a data específica de cada universidade é diferente. E por que é importante a gente ficar atento a isso? Porque quanto mais cedo a gente se inscrever para aquilo, mais rápido a gente vai conseguir ter o visto e mais segurança a gente vai ter na hora da gente escolher o alojamento, de comprar passagem, de realmente vir para Portugal. Então, assim, minha dica, dica master, faça um cronograma com as universidades que você quer, com os prazos de cada uma e também porque, caso você perca um prazo, você ainda tem tempo de conseguir o prazo seguinte. Ou caso dê alguma coisa errada, você ainda tem um prazo maior para conseguir corrigir essa coisa e assim ter êxito ali no seu processo. E a quarta dica está relacionada a tudo isso que eu falei para trás, que é o bendito planejamento financeiro, que eu acho que esse é talvez uma das coisas que é mais importante assim dentro de todas. Quando a gente escolhe o curso e a universidade, a gente já sabe quanto que a gente vai pagar ali de propina. Propina são as mensalidades da faculdade.
Então a gente tem que ter uma noção que algumas universidades têm mensalidades mais caras que outras, que algumas universidades, por exemplo, Lisboa e Porto, que estão mais ali no centrão, digamos ali, que são cidades maiores, elas também são mais caras, então a gente vai ter ali um alojamento mais caro, a gente vai ter um custo de vida ali mais caro, o supermercado pode ser mais caro, as contas de água, luz podem ser mais caras. Então, assim, a gente tem que levar tudo isso em conta quando a gente vai escolher lá atrás. As suas escolhas de curso e universidade devem estar dentro do seu orçamento. Ou seja, você pode querer fazer a universidade mais topíssima, mas se infelizmente você não tem orçamento para pagar, como é que você vai fazer com isso? Como é que você vai cursar uma universidade, sobreviver numa cidade grande, assim, que às vezes pode ser mais cara, se você não tem condições para pagar aquilo? E não só isso, a gente tem que pensar que tem calção da moradia, se você fizer um seguro saúde ou um seguro viagem, porque talvez às vezes você não consiga o PB4, tem que levar isso em conta também. O supermercado, a taxa da ANMA que a gente tem que pagar e, claro, os benditos imprevistos que às vezes acontecem ali, sei lá, o celular estraga, o computador estraga, às vezes a gente tem que comprar outra coisa, então a gente tem que estar prevenido para suprir também esses gastos com imprevisto. Tenham ali uma reserva financeira. A minha sugestão é que vocês montem uma planilha com os custos fixos, por exemplo, a mensalidade é custo fixo. O celular, já pesquisei na internet quanto que fica mais ou menos ter um chip com o celular com internet aqui. Pesquisa também, já, né, na hora que estiver fazendo alojamento, quanto que vai ser o alojamento, pergunta, no caso, quanto por mês gasta de despesa de água, luz, para aquilo ali também ter ali um gasto fixo, se vai ter ônibus, se vai ter algum transporte, tem ali também como gasto fixo isso, assim vocês conseguem ter uma ideia de quanto vocês vão gastar por mês aqui e fazer um planejamento para montar uma reserva de pelo menos ali uns 3 a 5 meses. Eu diria 5 porque às vezes 3 fica um pouco apertado, mas é mínimo pelo menos uns 3 meses de reserva ali. E lembra, acho que também uma super master dica, o euro flutua. Um dia ele tá X, outro dia ele tá X, mas sei lá, 20%. Então, assim, tem dias que ele vai estar baixíssimo, esse é o ótimo dia para converter. Agora, tem dias que do nada ele vai, sei lá, subir, bater quase R$7, e aí, sei lá, você precisa fazer uma compra, você precisa pagar uma conta, você não tem dinheiro ali transferido e aí, infelizmente, você vai ter que pagar mais caro porque o euro aumentou. Então, é uma coisa ali que a gente tem que ficar de olho também, de estar sempre ali monitorando o euro, pra gente, quando ver que ele tá ali mais baixo, fazer as transferências, se possível. E por último, mas não menos importante, a quinta dica tenha um contrato de alojamento. Eu acho que eu já cansei de falar isso daqui em vários vídeos aqui do canal. Tenha um alojamento que tenha um contrato, porque você vai precisar desse contrato para abrir conta em banco, tirar seu NIF, tirar seu NIS, ir no agendamento da ANMA. Vai precisar disso para vários trâmites burocráticos que você vai ter que cumprir na sua legalização aqui em Portugal. E claro, se for fazer alguma outra coisa, às vezes, sei lá, se cadastrar ou aplicar para algum emprego, alguma coisa assim, vai que pedem o seu contrato de alojamento, o seu comprovante de endereço. E aí você já está assegurado que você tem esse contrato. E não só isso, né, gente? É uma segurança em relação ao senhorio, em relação, às vezes, a terceiros querendo sublocar um apartamento ou um quarto. Então, você também fica seguro em relação a isso. Você evita que te cobrem a mais por, sei lá, deu na cabeça da pessoa, a pessoa quer te cobrar mais aquele mês, mas com base no quê? Então, o contrato vai te precaver e vai te segurar de várias coisas. Então, assim, acho que é uma coisa que eu já cansei de falar aqui, quem realmente assiste os vídeos, eu acho que já cansou de ouvir, mas tenha um alojamento com contrato para se sentir mais seguro estando fora aí do seu país. Essas foram as 5 dicas que eu tô dando para vocês e que eu gostaria de ter recebido quando eu tava me preparando para esse processo todo. Não é um processo fácil, mas com planejamento tudo é possível e assim eu tenho certeza que vai ser uma experiência transformadora para você vir para cá estudar em Portugal. Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, compartilha com quem também tá pensando e planejando a vir estudar em Portugal e não se esqueça de se inscrever no canal. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.